Imagine a situação, são 3 horas da manhã e você acorda com um barulho enorme do teu vizinho, tocando Despacito no último volume, com uma festa cheia de convidados gritando no prédio imediatamente ao lado de você. E lá vai você, pega o seu celular, começa a mandar uma mensagem para ele que, francamente, se for enviada, vai te pôr na cadeia. Mas antes de apertar o botão enviar, você pode parar e pensar, será que não existe uma solução mais inteligente? E eu digo para você que há sim. Você pode usar o ChatGPT e, mais especificamente, os controles do ChatGPT para fazer a resposta ideal. Acabar com o seu problema de sono do vizinho que faz festa em dias de semana, mas não só isso, fazer a sua vida do trabalho, da vida pessoal, muito mais fácil. Tudo sabendo controlar o ChatGPT. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo Marcial e te desejo muito boas-vindas ao nosso canal. Aqui eu compartilho um pouco contigo da minha experiência de mais de 5.000 páginas de conversas com o ChatGPT. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar perguntas nos comentários. Juntos, vamos explorar esse mundo de inteligência artificial. Nos vídeos passados, nós já discutimos como uma boa instrução ao ChatGPT pode ser dividida em 3 partes principais. Temos o comando, o contexto e os controles. Sobre comando e contexto já falamos. Hoje é o dia da gente esmiuçar o que são esses controles das respostas do ChatGPT. Primeiro, precisamos diferenciar o contexto do controle. O contexto é aquilo que a gente apresenta indiretamente ao ChatGPT, falando da situação em que a gente está, o sentimento que a gente tem, enfim, trazendo elementos adicionais ao ChatGPT para que a probabilidade da resposta seja aquela que você quer, aumente. Isso é, a gente usa dessa característica desses modelos de linguagem, que eles sempre estão tentando prever qual que é a próxima palavra que vai ser dita, tentando encontrar qual é aquela que tem a maior probabilidade de que vai ser dita e usar disso em nosso favor. É com isso que a gente trabalha quando nós temos o contexto. Agora a gente vai ver estratégias de como a gente pode direcionar diretamente a resposta do ChatGPT. São técnicas que a gente pode usar para indicar a medida exata da resposta que a gente espera da ferramenta de linguagem. Existem inúmeras maneiras que a gente pode controlar aquilo que a ferramenta está nos devolvendo como resposta. Mas aquela que talvez seja a estratégia mais famosa e uma das mais utilizadas quando a gente usa o ChatGPT é a estratégia, é a técnica da personalidade, também conhecida como a técnica da persona. É a ideia de que a gente pode pedir para o ChatGPT agir como se fosse uma outra pessoa, alguém famoso, algum profissional, alguém que a gente sabe que responde de uma maneira que vai nos agradar, que vai nos dar um resultado esperado. E a melhor forma da gente entender o que é essa técnica da persona é com um exemplo. Vamos lá, estou com o ChatGPT aberto aqui no 3.5 mesmo, não vou precisar usar o ChatGPT 4 para essa demonstração. Vamos usar as técnicas que a gente aprendeu nos outros vídeos, começando com um contexto. Eu dei uma apimentada aqui no contexto, falei que eu tenho um vizinho que está na universidade, que faz festas barulhentas nas madrugadas dos dias de semana e que está prejudicando, além de tudo, a saúde do meu pai idoso. Além disso, a gente faz daí o comando, a parte principal, o verbo. Aqui, ó, escreva uma carta ao meu vizinho pedindo que ele evite fazer barulho nos dias de semana, respeitando as regras do condomínio. Eu tenho certeza que só de fazer esse comando, essa instrução, da maneira como ela foi construída, já teremos uma boa resposta. Vamos dar uma olhada. Depois você pode parar e ler essa carta enviada ao vizinho ponto a ponto, mas o fato é que é uma boa resposta, já está algo bom. Contudo, eu achei que ela está muito amigável. E faz sentido. Uma pessoa normal, quando fosse mandar uma carta como essa, ia tomar cuidado para não ofender ninguém, para, enfim, ser respeitoso com aquele que não está sendo respeitoso conosco. Mas eu vou lhe falar que existe uma estratégia, a estratégia de usar uma personalidade para quem vai estar respondendo essa carta, que vai aumentar a probabilidade de a gente conseguir a atenção desse vizinho, para que ele não faça mais festas como essa. A estratégia é a seguinte: nós vamos editar aqui a nossa instrução original
e vou colocar mais um campo daqueles controles que eu estava falando para você. Nesse caso, o controle é da personalidade. Eu vou pedir para o ChatGPT escrever a carta como se fosse um advogado. Vamos ver a diferença. Olha só, agora a gente tem uma carta que tem endereçamento. Uma carta que tem a qualificação das partes. Quem não é advogado, não é do mundo do direito, não conhece essas coisas, mas um advogado sabe sim que você tem que colocar o endereço, o nome, enfim, dar toda uma formalidade para essa carta que agora, se eu recebesse algo como isso, eu ficaria preocupado. Novamente, você poderia ler aqui tópico a tópico como a carta foi escrita, perceber que tem uma linguagem um pouco mais técnica, ela ainda está um pouco breve, mas já tem ali até a previsão de colocar o nome, o título de advogado, o número da carteira da OAB, enfim, uma série de informações que certamente vão passar um pouco mais de respeito caso essa carta fosse preparada para o teu vizinho. Mas a gente não precisa parar por aqui. Nós podemos colocar outros controles além da personalidade. Eu vou falar para vocês de mais um que é muito útil no dia a dia, em qualquer tarefa que você vai fazer. É estabelecer um estilo que a gente gostaria que essa carta fosse respondida, incluindo outros elementos além só do fato de que seja um advogado. Nesse caso, eu vou adicionar também a informação de que eu quero mais um comando secundário, mais um comando acessório de que se use um linguajar técnico-jurídico, amparando-se na legislação vigente. Vamos reparar o que vai acontecer com a nossa resposta quando temos, além de uma personalidade, um outro controle, nesse caso, um controle do estilo. Vamos ver como é que sai essa próxima resposta. Fantástico, achei que ela ficou ainda mais completa. Dessa vez, ela até prevê aqui no meio a legislação que a gente pode citar, explicar quais são os artigos pertinentes da legislação. Tudo isso para fundamentar bem a carta que nós estamos mandando, para tentar resolver esse problema, essa dor de cabeça com o vizinho barulhento. E nós poderíamos ainda acrescentar outros controles. Nesse caso, eu acho que a carta já está ótima. Não precisaria fazer nada além, é claro, de preencher essas informações num documento mais tarde. Mas eu poderia pedir, por exemplo, outros controles como a extensão da resposta. Poderia pedir que, por exemplo, a carta não pode ter mais do que 400 palavras, ou no mínimo 400 palavras. Enfim, temos aqui, só nesse exemplo, já vimos a persona do advogado, desse linguajar técnico-jurídico e, finalmente, a extensão da resposta que nós esperamos do ChatGPT. Em todos esses casos, nós estamos falando diretamente para a ferramenta como nós gostaríamos que ele respondesse a esse comando de escrever a carta ao vizinho. Assim a gente começa a entender o poder desses controles. A gente tem no nosso bolso as pessoas mais inteligentes do mundo. É só pedir por elas quando a gente está falando com o ChatGPT. É claro que tem alguns autores que são muito recentes, é claro que existem algumas obras que não foram usadas para treinar o ChatGPT, mas principalmente as pessoas mais famosas, os estilos mais famosos, podem ser chamados para sua ajuda. Um professor, um advogado, até um médico ou um engenheiro podem ser chamados para fazer com que a resposta do ChatGPT seja exatamente aquela que você gostaria de ter. Mas não são somente essas 3 estratégias que nós temos para controlar as respostas do modelo de linguagem. Nós temos uma infinidade de controles. Podemos pedir, inclusive, para o próprio ChatGPT nos dar mais ideias de controles que podemos usar quando usamos essa ferramenta. Mais uma vez estamos aqui com uma conversa nova do ChatGPT, mais uma vez com o modelo 3.5, e podemos inserir uma instrução que eu já tinha deixado pronta, inclusive demonstrando uma outra forma que a gente pode usar o ChatGPT controlando as suas respostas, no formato de uma tabela. É isso mesmo, muita gente não sabe que o ChatGPT também entrega as respostas dele no formato de tabelas. Nesse caso, eu estou pedindo uma tabela com 10 tipos de controles utilizáveis em instruções para o ChatGPT. Na segunda coluna ele vai explicar um pouquinho sobre cada um desses controles e na terceira vai colocar subcategorias pertinentes a cada um deles. Vamos ver como é que fica a resposta.
Olha que legal, temos aqui 10 estratégias de como usar controles para melhorar as respostas do ChatGPT. Ele começou com aqueles que a gente já viu aqui nesse vídeo de hoje, da persona, dessa ideia de criar uma identidade fictícia para o modelo se basear. Essa personalidade pode ser de uma celebridade, de personagens. Imagina você está escrevendo um livro, você quer desenvolver uma personagem específica e pedir para o ChatGPT responder como se fosse ela. Você pode falar de profissionais específicos. Enfim, existe uma infinidade também de personas que a gente pode usar. Quanto ao estilo, pode ser formal, informal, acadêmico, criativo. Nós vimos jurídico, pode ser de medicina. Enfim, existem várias maneiras que nós podemos direcionar o estilo da nossa resposta. A extensão, já vimos também da resposta ser longa, ser curta. Eu gosto, às vezes, de fazer publicações no Twitter e pedir para ele sempre me dar as respostas em certo formato, trazendo lá com, no máximo, 280 caracteres por parágrafo, para fazer uma postagem de Twitter mais longa. Então, trabalhando, brincando um pouco com a extensão. A gente pode usar do tom de voz para definir um tom da resposta, se é sério, se é engraçado, se é amigável, se é para brigar, que nem no caso do vizinho que está fazendo barulho. Enfim, pode ser profissional. A gente pode escolher diversos tons das respostas do ChatGPT. Nós podemos pedir para a ferramenta dar um foco adicional em um aspecto. Por exemplo, na situação que falávamos agora do vizinho barulhento, eu podia dar o foco no avô que está doente, por exemplo, para que a carta tenha essa questão como a principal argumentação para tentar conseguir atingir o seu objetivo. Essa estratégia, a próxima, eu acho que talvez seja uma das mais importantes, que é a ideia de você fazer um comando passo a passo. Você dar uma instrução para o ChatGPT ter uma explicação em uma sequência lógica. Isso aumenta a qualidade das respostas. Tem artigo científico falando sobre isso. Que se você quer fazer, por exemplo, uma operação matemática, a gente sabe que o ChatGPT não é muito bom. Mas se você usa o passo a passo, melhora um pouco o retorno. Muitas vezes, ele consegue identificar algumas dificuldades quando faz a resposta passo a passo que ele não identificaria se ele só te desse o retorno diretamente. Então, considere usar esse passo a passo, seja num formato de um tutorial, de um guia, em um processo realmente, passo a passo, para melhorar o resultado da ferramenta. Nós temos a ideia também de poder usar o ChatGPT como uma fonte de receitas. E veja, não precisa ser a receita só da sobremesa, da bebida que ele está informando aqui. Pense nisso aqui como um acessório parecido com o do passo a passo, de uma indicação do que você precisa fazer para chegar em certo resultado. A tabela, que é o que estamos vendo aqui, veja como funciona bem essa tabela, seja para uma lista de itens, para comparar dados, para uma série de tarefas. Podemos trabalhar também com um modelo, ou seja, a gente pega um modelo, apresenta para o ChatGPT e pede para ele sempre só seguir aquele modelo. É parecido com o que a gente já falou em outros vídeos sobre os exemplos anteriores, mas nesse caso, você pode deixar só o modelo pronto, que nem a carta que a gente preparou quando foi o advogado que preparou, que deixou lá escrito o lugar para você colocar o nome, o local que você mora, enfim, todas as informações no modelo já pronto. E para o ChatGPT só preencher. E podemos ainda, finalmente, pedir para que a ferramenta seja mais detalhada ou menos detalhada, a depender dos propósitos que nós trabalhamos. Em poucos minutos, a gente viu 10 maneiras diferentes de controlar o ChatGPT. E existem muitas outras que nós poderemos ver em futuros vídeos. O que é importante retirar disso tudo é que cada um dos elementos que compõem uma boa instrução ao ChatGPT tem um papel muito importante a desempenhar. O comando, porque é claro, você quer que a ferramenta faça alguma coisa. O contexto, para direcionar indiretamente o que você espera ter como resposta. E, finalmente, essa sugestão direta do que você gostaria que o ChatGPT fizesse. É uma combinação desses 3 elementos que vai fazer com que você sempre tenha aquilo que você espera da ferramenta. Da próxima vez que você estiver com um problema nas suas mãos, correndo o risco de ser preso de tanta raiva que você tem, lembre-se de controlar a sua resposta, usando o ChatGPT de preferência, porque certamente vai fazer com que esse teu retorno seja muito mais rápido e muito melhor. Se você já usou alguma dessas dicas e nem sabia que era um dos controles do ChatGPT, deixa um comentário aqui embaixo. Além disso, traga suas dúvidas para que eu possa respondê-las. Mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe ali o sininho ativado, deixe um like no vídeo e assista aos nossos próximos vídeos, porque juntos nós vamos transformar você também em um maestro da inteligência artificial. Até a próxima!